Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu querendo saber o que ou quem, hoje, é responsável por barrar a apostasia e a manifestação do anticristo. A passagem da sua dúvida é a seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis ou vós conheceis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 ao 10. O versículo 6 fala de algo e o versículo 7 fala de alguém. Em ambos os casos está falando, eu entendo, do Espírito Santo, que os tessalonicenses conheciam bem, por serem habitados por ele. Portanto, entendendo ser a pessoa do Espírito Santo e a sua ação, a barragem que hoje impede que a apostasia seja despejada sobre o mundo e que seja revelado o iníquo, então nós podemos saber que isso ainda vai acontecer. Quando for tirada essa barragem, todo o mal represado cobrirá a terra como num dilúvio. Repare que será justamente o contrário do que aconteceu em Gênesis, quando Deus enviou um dilúvio para extirpar o mal da terra. Desta vez, Deus permitirá um dilúvio de apostasia para deixar claro quais são os apóstatas da terra, que conheceram a verdade, mas a rejeitaram. Deste ponto em diante, só haverá salvação para quem não conheceu o Evangelho. Quem conheceu e não creu, será forçado pela operação do erro a crer na mentira. E enquanto isso, os crentes, os que creram no tempo atual, já terão sido levados embora pelo arrebatamento da igreja. Gênesis 6 mostra que uma das funções do Espírito Santo é barrar os desígnios do homem e deter o mal de se alastrar, impedir que o mal se alastre. Ali diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus, na Bíblia, no Antigo Testamento, eram os anjos. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, de 2 a 3. Essa declaração é feita depois da tentativa de corrupção da semente humana feita por anjos que assumiram a forma humana e fecundaram mulheres. Deus havia prometido no Éden que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Por isso Deus precisou colocar um fim naquela geração de super-homens híbridos, de anjos e mulheres. E a contagem de 120 anos começa depois dessa declaração, que é quando depois então vem o dilúvio. Existe também um aspecto desse papel do Espírito Santo quando associado à igreja. O Senhor disse aos discípulos que eles eram sal e luz neste mundo. O sal serve para evitar que a comida se deteriore, que a carne apodreça, e quando é tirado, tudo apodrece rapidamente. A luz mantém as trevas à distância. Tudo isso vai acontecer quando a igreja for tirada da terra e o Espírito Santo com ela. Veja a passagem: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isto é Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. Se a igreja será tirada, o Espírito Santo que veio habitar na terra e na igreja no dia de Pentecostes não teria como ficar aqui,
já que o Senhor prometeu que ele ficaria com os seus para sempre, quando o Senhor disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João capítulo 14, versículo 16. Visite Respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.